Ponto a Ponto. Apoio Cultural Facisa, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. Uma boa tarde para você. Essa fase agora entre a apuração dos votos e o início oficial da campanha para valer em segundo turno é a fase das reuniões, dos entendimentos e das definições para a segunda etapa do pleito. E cada um que queira regimentar o maior número de apoiadores, fazendo apenas 2 das 4 operações decimais que nós conhecemos: somar e multiplicar. Ninguém quer dividir, ninguém quer subtrair. Estamos de olho acompanhando tudo e o Ponto a Ponto está começando. E nesses entendimentos que se iniciam, o senador eleito José Maranhão recebeu um telefonema ontem da presidente Dilma Rousseff e um convite para que ele participasse da reunião de hoje em Brasília, quando os petistas e o comando da campanha de Dilma começam a traçar a estratégia do segundo turno com governadores eleitos e senadores da base também. Maranhão anda meio cabreiro com a presidente Dilma por conta ainda daquela história do ministério, lembram? E pelo fato do petista Lucélio Cartacho ter batido forte nele, Maranhão, nessa campanha agora para o Senado. Mas a presidente da República e o ex-presidente Lula devem ter fortes argumentos a apresentar a Maranhão na tentativa de ter ele e o PMDB lhe apoiando pelos próximos dias. Afinal das contas, o candidato a vice-presidente da República na chapa de Dilma é somente Michel Temer, cacique do PMDB. Essa reunião, esse encontro, deve estar começando agora em Brasília. E quem nos visita hoje é o ex-vereador de Campina Grande, enfermeiro aposentado Manuel Joaquim Barbosa. Manuel Barbosa era vereador em Campina Grande há 50 anos, quando a cidade completava o seu centenário. E agora, 50 anos depois, aos 90 de idade, ele acompanha os preparativos para a festa do próximo sábado. O que mudou na cidade e na política nesse tempo, na opinião de quem é testemunha ocular da história? A esposa dele, Dona Maria Barbosa, também foi vereadora, presidente da Câmara Municipal, e agora o filho, meu colega jornalista, Ricardo Barbosa, se elegeu deputado estadual pelo partido do governador Ricardo Coutinho, o PSB, de quem era secretário. Nós vamos bater esse papo com Manuel Barbosa, a quem estamos agradecendo a presença aqui no Ponto a Ponto. Mestre Manuel Barbosa, que bom reencontrá-lo, tudo bem? Tudo bem. Está feliz aí, chegando aos 90? É verdade. Hoje é um grande dia porque, primeiro eu quero dizer a você, Paulo, que eu não sou bom palavrador, mas sou um homem de palavra. Então, venho lá de Bondocongó e do meu terraço avista o outro lado da pista. Isso. E Bondocongó, outrora, né, fonte do poeta, cantado pelo saudoso Rosico Cavalcante, era cercado de grandes matas. E hoje um complexo de indústrias e escolas superiores margeia toda o seu leito. E o açude, o riacho, que não perdeu ainda a sua origem através das comportas. Ele corre em debanda do Cariri, deixando-nos o seu desejo milenar de ser rio, deixando no seu leito um tapete verde através da sua vegetação. Eu me sinto muito feliz com isso. E o senhor dali fica contemplando aquilo tudo lá na sua casa? Na minha casa contempla tudo isso. E faz lembrar o saudoso Raimundo da Sora, que chegava e dizia: Barbosa, quer vender à vista? E eu moro lá, quando fui comprar, que era mini granja, o nome de fantasia era Mansões da Colina, a Colina das Mansões. Pois é. Mas o Açora batizou o Morrão dos Barbosa. E ele tinha uma propriedade lá perto da sua, né? É, pegada, tinha 20 metros de chance. Ali de lado, conheço. Hoje é patrimônio da Universidade Estadual. Isso. Seu Manuel, o senhor foi vereador por quantos mandatos? 2. 2 mandatos. Eu fui quase 10 anos, porque a Revolução teve esse critério de caçar quem já tinha um mandato para frente e prolongar o mandato de outros. E eu entrei, tive um mandato prolongado de quase 2 anos, então tive praticamente 10 anos. 10 anos. E agora, minha mulher, 22 anos. O senhor foi vereador num tempo
da política diferente. Num tempo da política sem muitos ataques, como tem hoje, uma política ainda meio que romântica, sem corrupção, era muito diferente de hoje. Mas havia ataque forte, né? Tinha, né? Eu me lembro dessa época que o candidato a governador, doutor Zé Américo de Almeida, de saudosa memória, ele disse uma expressão muito forte. Disse que se fosse o outro candidato, ele disse, se fosse o outro concorrente dele, Sim. se tivesse vergonha, ia embora de Campina Grande. Quer dizer, também tinha essas tacadinhas, como era a gente forte. diz. O senhor enfermeiro, eu ainda garotinho, pequeno, menino pequeno, via seu posto de enfermagem. Quantas vezes eu fui ali tomar injeção no posto da Peregrino de Carvalho, vacinas, eu lembro bem de Paula, lembro bem do Chico. O senhor estava por lá também todo de branco, com aqueles equipamentos. E quem foi que botou na sua cabeça de ir para a política? Como é que Essa foi é uma isso? pergunta muito importante, que muita gente não sabe disso. Eu trabalhava na Santa Casa de Misericórdia ainda no meu 18 anos. Comecei porque o doutor Pedro Reis era cunhado do doutor Francisco Brasileiro. Sim. Isso em 49. Em 49. Então, estava em crise a enfermagem aqui e o brasileiro, o doutor Francisco Brasileiro, pediu ao cunhado dele, que era diretor da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, uma pessoa que tivesse um desempenho melhor, com bom nome, etc., para que ele... O senhor é alagoano? Alagoano. Sou nasci em Viçosa, num sítio chamado Boa Hora. Sim. Então, eu até estranhei, me chamou lá no paratório, o monitor dele faz aquelas reuniões, aquela coisa. Aí contou a história, disse, olha, eu recebi um telegrama de meu cunhado, Francisco Brasileiro, acaba de construir uma casa de saúde muito importante, agora em 47, e mandou pedir uma pessoa, você quer ir para lá? Aí eu chego com aquele susto, depois consultar várias pessoas, disseram, não, você vai para aquele lugar, você não conhece ninguém e tal, mas finalmente ele me deu passagem de ida e volta de avião, passei aqui uns 15 dias na casa de saúde dele, e vi e venci, e ainda hoje estou aqui. Era o Lorde Aéreo na época? Lorde Aéreo. Quando brasileiro. eu cheguei aqui, coincidência, quem estava no aeroporto era o senhor Carlos Nojaim, O cônsul do Líbano, o cônsul, é. que foi a primeira pessoa com quem eu tive contato, e depois com Ademar Veloso. Ademar Veloso da que eu não Silveira, conhecia, só quando... que veio a ser presidente irmão do presidente da FIEP. Exatamente. Irmão de Agostinho. Então, meus irmãos são 9 comigo, alguns vieram para aqui comigo, o Antônio foi ser comerciante, Antônio Barbosa, hoje ele mora aqui, mas não se deu, voltou, trabalha, é aposentado do Ministério da Educação. O Álvaro veio, instalou uma escola de datilografia e também morreu. Sim. E morreram 3. O Álvaro, o Chico Francisco, Chico, que eu conheci, que era enfermeiro outro também. está Né? vivo, e José Barbosa, que morreu lá no Rio. Para a gente fechar esse bloco, que aqui o tempo é meio corrido. Certo, certo. Dona Maria, depois o senhor disse, agora vai Maria se candidatar. Foi assim? Não, foi. Aí veio aqui já após 5 anos que eu estava Sei. aqui. Aí participei sempre das eleições, de 55, 59. Só em 63 eu fui eleito. Aí depois de 2 mandatos que eu tinha, eu estava no segundo mandato, né, a minha mulher, o Nestor Alves, Conheci me Nestorzinho, convidou para ser o vice da chapa dele. Aí eu não sabia como minha mulher ia reagir se perdesse a eleição. Estava grávida. Isso. Aí, nesse caso, ela disse, não, você tem tantos amigos aqui, eu sou candidata. E foi. A primeira vez que foi sair, teve uma simples. E foi que trabalhava para mim, mas não pôde trabalhar para ela. Mas mesmo assim, eu fui eleito, ela foi eleita com uma grande votação, quase 2.000 votos naquele Pois tempo. é. Como se diz na gíria, sem eira e sem beira. É verdade. Então a gente vai fazer uma pequena pausa e já volta. Estamos conversando hoje com o ex-vereador de Campina Grande. Ele era vereador nos 100 anos da cidade, no centenário em 64. E depois do intervalo, que é bem curto, a gente volta conversando com o Léo Barbosa para dar um panorama dessa festa que Campina Grande viveu nos seus 100 anos. É bem rápido. Você vai adorar o que o Bar do Cuscuz preparou pra você. Peito de frango ao queijo e carne de sol na brasa. Apenas R$ 24,90 cada prato. Para 3 pessoas. É diferente, é mais saboroso. É Bar do Cuscuz.
Em Campina Grande, os seus impostos vêm pra rua. Na Alça Leste, a maior obra de mobilidade em Campina dos últimos 20 anos, a Prefeitura está investindo 16 milhões de reais. No bairro das Malvinas, a Prefeitura já está concluindo as obras do binário e do terminal de integração. E ainda saneou e pavimentou mais de 70 ruas de diversos bairros da cidade. Com 85 milhões de reais investidos em obras estruturantes, Campina já é um grande canteiro de obras. Prefeitura de Campina Grande, cidade da inovação. A Tec Vidros, processadora e distribuidora de vidros, está com uma novidade que vai aquecer ainda mais a qualidade da empresa. Com um novo forno horizontal, a Tec Vidros garante um produto perfeito com pontualidade na entrega. Tec Vidros, fundindo tecnologia e pontualidade. De volta com ponto a ponto, o deputado estadual Carlos Dunga reassumiu sua cadeira na Assembleia Legislativa agora há pouco lá na capital. Dunga estava licenciado, ocupando a Secretaria de Chefia de Governo do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e comunicou ao chefe do Executivo que deixa o cargo e retorna à casa de Epitácio Pessoa. Carlos Dunga já foi presidente da Assembleia Legislativa paraibana mais de uma vez e nessa eleição de agora teve o filho Dunga Júnior candidato a uma cadeira na mesma Assembleia, mas Dunga Júnior infelizmente não obteve sucesso. Carlos Dunga é um político de muitos serviços prestados ao povo paraibano. O Anel Barbosa conhece bem Carlos Dunga, sabe que tem um trabalho bem feito, né? Foi um grande deputado federal, estadual, e como secretário, o Carlos Dunga sempre desempenhou um grande papel nesse estado. É verdade. Manuel Barbosa, o senhor era da bancada de Newton Rick quando vereador? Era da bancada Newton Rick. Eu, do PTB na época que Newton era do PTB. Depois, o experto em política dizia, não, o PTB só consegue eleger 3 vereadores. Aí, que seria já, a priori, o Agimiro Filho, o Mirito, o Everardo Agra e o João Jerônimo, que eles tinham distrito da Lagoa Seca, passaram do Belém. Então, eu me filiei ao PSB, coincidentemente, PSB, elegemos 3 vereadores, eu fui o primeiro da bancada, veio João Nogueira de Arruda, Pinta Cega e Genésio Soares, nós fizemos 3. Newton Rick era um cara legal, era um homem bacana. Olha, de fino trato. Era um homem muito cheio de ideias novas. Sim. Veio da universidade, formado de Recife, chegou aqui, a primeira eleição ele perdeu, viu? A segunda, ele... A que ele ganhou foi aquela contra Langstein Almeida. Foi. A campanha do milhão contra o Tostão, que se falava na época. Aquela ele ganhou. Aí, Newton tinha um espírito assim para industrializar Campina Grande. Como ele dizia, não vou conservar a pobreza, mas vou democratizar a riqueza. Ele queria a evolução da cidade. Evolução. Desenvolvimento. Então, eu me lembro que no dia... Aí, Newton, quando assumiu no dia 30 de novembro de 63. Isso. E o William também. Quando foi o William Arruda era o vice dele. É o vice dele. Quando foi no dia 21 de janeiro, ele passa o poder ao William Arruda, que ficou até 6 de fevereiro, para cuidar, foi para o Rio de Janeiro para cuidar problema de interesses particulares e da administração. Ninguém sabe bem, mas o que aconteceu na época. Quando foi a cassação de Newton? Em que mês foi? Se deu no dia 14 de junho de 1964. Mês de São João. Quando Newton estava tão empolgado com a construção do Açude Novo, estava nesse tempo fazendo aquela ponte que liga a 3 de maio com a Lino Gomes, Lino São José. Lino Gomes Filho. Lino Gomes Filho, exatamente. Aí quando foi, ele ainda estava lá no açude, já anoitecendo. Assim, tinha estourado a Revolução, né? Quando veio o ato da cassação dele. Isso deixou a cidade consternada, os vereadores naquela inquietação, a cidade em verdadeira comoção. Newton convocou todos os auxiliares dele para anunciar. E também os vereadores, fez um discurso de despedida muito, muito séria, muito comovente, que todo mundo chorou, e a Câmara, então, se reuniu. E por que o vice Williams Arruda não assumiu? Uma pergunta muito boa. Aí, apesar de Newton ter sido cassado, o professor doutor William de Souza Arruda não tinha nenhum processo contra ele perante a Revolução. Claro. E o cassado foi só o prefeito. Só o prefeito. Ele devia assumir. Então, o primo dele, meu colega
Pinta Cega, João Nogueira de João Arruda, Nogueira de Arruda, primo de William de Arruda. promoveu um movimento na Câmara. Sim. E quando foi que essa reunião, durante a noite do dia 15, em reunião sucessiva, que já durante o dia ele chegou-se a uma conclusão. Houve um projeto de resolução considerando a vacância da vaga do vice-prefeito. Mas por quê? Aí, nisso, com essa vacância do cargo, a Câmara elegeu por eleição indireta, que não podia, no caso, Sim. elegeu João Jerônimo. o nosso vereador João Jerônimo da Costa como prefeito e o seu colega de chapa, Noaldo Dantas, Martim Dantas, que era jornalista. que era jornalista e escritor. Então, aí a Câmara foi cercada por militares, que tinha na época o coronel Queiroz, Sim. Ferreira de Queiroz, que deu a garantia para a decisão da Câmara, ou mais precisamente para manter a determinação do alto comando da Revolução, que ele, apesar de ser um homem de muito equilíbrio, mas tinha que manter E aí, por quanto tempo o João Jerônimo ficou no comando do Executivo? Essa é uma boa pergunta. O vereador João Jerônimo da Costa, um homem muito íntimo, muito... Esteve aqui comigo há poucos dias. Ele assumiu no dia 15 de junho até o dia 30 de setembro de 1964. E aí a Justiça mandou o Williams Arruda assumir, foi isso? Sim. Aí ele requereu, ele como estava tolhido no seu direito, ele requereu um mandato de segurança e o juiz, na época, Dr. Joaquim Sérgio Madruga, juiz de Queimadas, deu uma liminar favorável ao William Arruda, Que ele então assumiu o poder. Ou seja, que era professor da universidade e prefeito de fato, agora, assumiu no dia 30 de setembro e já no 1º de outubro até o dia 11 de outubro, ele foi... a festa do centenário, quem comandou foi ele, como prefeito. Quem comandou foi ele, como prefeito. Ele foi quem comandou, quem presidiu, conforme documento publicado na Eu época. já mostrei aqui os jornais que o senhor trouxe. Eu vou pedir licença para a gente fazer outra pausa, porque o relógio corre ali, o ponteiro corre e o tempo urge, e a gente volta para o último bloco da entrevista de hoje, entrevista histórica, com a testemunha ocular da história do centenário de Campina Grande, ex-vereador Manuel Joaquim Barbosa, um instante só. Toda a beleza e sofisticação em salão de festas para Campina Grande está à sua disposição no Spazio Família Toccheto, um empreendimento com a qualidade Sapori da Itália, feito exclusivamente para atender o seu evento, com requinte e a atenção a todos os detalhes. O Spazio Família Toccheto conta com um amplo salão de festas para até 300 convidados, buffet exclusivo e uma série de comodidades que fazem do nosso espaço a sua melhor opção. Spazio Família Toccheto, o salão de festas da Sapori da Itália. Em Campina Grande, os seus impostos vêm pra rua. Na Agemiro de Figueiredo, a Prefeitura está duplicando a BR. Já concluiu um viaduto e já está construindo outro. Na João Suassuna, a Prefeitura está asfaltando a avenida até o Hospital da FAP. E ainda tem 14 novas praças, construídas e em construção com paisagismo, iluminação, academias e muito mais. Com 85 milhões de reais investidos em obras estruturantes, Campina já é um grande campeiro de obras. Prefeitura de Campina Grande, cidade da inovação. Os bancários de Campina Grande e região fizeram assembleia na noite de ontem e decidiram aceitar a proposta dos banqueiros, voltando ao trabalho no dia de hoje. E aos poucos os serviços serão restabelecidos ao público, com as agências voltando à normalidade, com os clientes resolvendo seus problemas, as suas questões. Dessa vez a greve demorou menos que no ano passado, foi uma semana, mas mesmo assim trouxe alguns transtornos. Último bloco da entrevista com o nosso convidado, Manuel Joaquim Barbosa. O que é que, no geral, está na sua mente até hoje daqueles 100 anos de Campina? Foi uma grande festa, seu Manuel? Foi uma grande festa. A Câmara teve uma grande presença com até o presidente da Câmara de Recife, o senhor Vandercoque Vanderlei, veio prestigiar essa reunião da Câmara. Nós, todos os vereadores presentes, foram condecorados. E, para ser breve, foram 15 vereadores eleitos. Sim. E depois convocados mais 2. E desses 17 vereadores que tomaram parte na mesa daquela sessão Quantos solene, restam daquela hoje? sessão solene, só restam 3. O senhor? João Jerônimo da Costa,
Manuel Joaquim Barbosa e Edivan Leite, Que é prefeito de Boa Vista hoje. prefeito de Boa Vista. E o que é que o senhor está achando agora desses preparativos para os 150 Não, anos? eu quero, nesse instante, aproveitando a minha cidadania do ex-vereador e estar, graças a Deus, presente a esta 150 anos de Campina Grande, prestar esse depoimento histórico, porque daqui a 50 anos, outros historiadores vêm, não pode haver qualquer dúvida. Mas olha, quem sabe daqui a 50 anos a gente pode estar aqui de novo conversando. Aí eu me congratulo com as festividades que O senhor foi convidado para dar alguma opinião esse ano? Nada, eu nada. vim, como eu disse há pouco, eu estou aqui como aproveitando a minha cidadania Claro. e os meus 90 anos que completei e que Deus me deu essa graça, porque nessa parte eu sou como diz o hino católico que diz assim: há um barco esquecido na praia. Eu não me esqueci, mas Mas alguém esqueceu estou do dando senhor. o meu Alguém depoimento, embora tenha sido esquecido Sei. pela circunstância da Isso, vida, né? Mas eu estou aqui para me associar às homenagens. Acho que é muito justo várias festividades nesse evento que o Poder Executivo vai prestar à cidade, e eu me associo a esse povo, pedindo a Deus que dê tudo certo, E que Campina merece a que festa. Campina merece. O que é que o senhor está achando da administração de Romero Rodrigues? Hein? O que é que está achando da administração de Romero Rodrigues? Como eu vejo, é o seguinte, porque ele tem mantido o patrimônio da cidade, incorporou outros imóveis para a cidade, sem desfazer o que tinha. Isso. E eu vivo a melhoria política, mas só observando pelo rádio, mas pelo noticiário, acho que ele está se conduzindo bem. E o seu filho, meu colega jornalista, um dos jornalistas, o Ricardo Barbosa, se elegeu deputado domingo, né? Eu também, essa felicidade que Deus me deu, porque o meu filho escreveu uma carta muito comovente, antes da apuração, dizendo: papai, eu devo essa homenagem, vou dever essa homenagem ao senhor, que o senhor sempre incentivou, porque eu dizia ele: insista, persista e não desista, porque eu, para ser vereador, fui da terceira legislatura, porque perdi nas duas vezes. E assim aconteceu com ele. Já foi emprestado, mas agora diz o suplente de deputado, não, diz. Agora é o deputado mesmo, Agora dono do deputado. mandato. E isso ele vai fazer um grande trabalho, e ele sempre me dizia: papai, vou fazer mais do que fiz como secretário por Campina Grande, porque o filho que não faz nada por sua terra, não faz mais nada por terra de ninguém. Não é digno de ser seu filho, né? Dona Maria está bem, senhor Léo? Tá Ela vai tranquila, bem. tá? Deve estar E- assistindo a gente agora. Ela está naturalmente nos ouvindo. E outra coisa, eu sempre tive uma certa ligação, atração, vamos dizer assim, por jornalismo. Eu tenho 3 filhos jornalistas. É verdade. Tem o Ricardo Barbosa, que fez curso, era engenheiro de Minas. Depois ele já deixou para entrar no jornalismo, porque tinha uma maior ferramenta para servir a comunidade de desenvolvimento da Paraíba. Tem Romo que está lá no Romo, Maranhão. que hoje É o doutor, braço direito lá da família Sarney, eu conheço. visitei lá. trabalha lá, e é também comendador Pois é. eleito pela Assembleia Pela Assembleia do Legislativa. Maranhão, pela Homenagem que eu Assembleia do achei Maranhão. muito justa. E a outra jornalista é Vânia, Hein? a outra jornalista da família É Valesca Barbosa. Valesca. E Vânia, Vitória é psicóloga, está na Suíça, casou-se lá com o suíço. E Vânia, que foi antes dela, é doutora em cardiologia. Olha aí. Ela fez residência na Santa Casa em São Paulo, fez também no INCOR, mas eu queria fazer o doutorado. Passou 3 anos e meio no São Francisco da Califórnia. Hoje ela é doutora, casada com o suíço, mora Que bom, bacana. na Pra Suíça. gente Eu fui muito fechar. feliz com meu filho. E aqui está a Viviane. São 12, né? Hein? São 12 Até agora. até agora, ainda pode ir mais. Pode ir mais. Eu vou pedir a Marcel para mostrar a Viviane ali, que é a filha mais nova do seu Anel, que é uma moça muito bonita, que eu tinha visto garotinha, uma menininha. É verdade. E está uma moça aqui muito bonita, muito elegante. E eu quero, enquanto ele mostra ali a Viviane, eu quero saber do senhor. Campina mudou muito desses 50, 60 Mudou. anos? Aí está a Viviane. No censo de 1950, Sim. Campina Grande ainda tinha todo o seu distrito conjunto com ela. Foi registrado 80 mil pessoas. 80 mil, hoje a gente Hoje, tem 400. depois de 50 anos, Campina tem 400 mil 400, habitantes. é E verdade. tem mais 7 cidades, Lagoa Seca, Fagundo, Queimada, e Boa Vigia, etc.,
Puxinanã, todos são cidades também com outro tanto de pessoas. De forma que ela evoluiu muito, é uma cidade que nasceu predestinada a crescer, porque aqui existe o espírito de liderança, o espírito de comunicação, de integração, de forma que é uma cidade que vale a pena a gente trabalhar por ela. Senhor Anel Barbosa, muito obrigado por ter vindo ao programa. Foi ótimo reencontrá-lo, bater esse papo histórico. E a casa aqui é sua. Dr. Dalton Gadelha disse, diga ao Anel Barbosa que a casa aqui é dele, viu? Muito obrigado, jornalista Paulo Roberto. Nesse ponto a ponta, também quero agradecer e levar a minha gratidão ao diretor dessa empresa, essa Fundação Pedro Américo, e aí doutor Dalton Gadelha, que tem se conduzido com sua equipe muito acima do que ele podia fazer. Muito obrigado. Fique só um pouquinho aí que a gente vai concluir o programa, apenas registrando que, como é curioso o discurso dos políticos e como alguns mudam do dia para a noite. Quem ontem não valia nada, quem ontem não recebia nada de elogio e apenas todo tipo de acusação, hoje no segundo turno é limpo, é bonito, tem planos maravilhosos e pode perfeitamente ficar junto agora nessa etapa da eleição, né? Mas tem eleitor que está atento a tudo isso aí, é bom o pessoal ficar de olho. Eu quero, por fim, agradecer sua atenção, sua companhia e fazer convite para que estejamos juntos amanhã, tão logo acabe o plantão da Itararé com Júlio Oliveira. Temas para entrevistas? Sugira. Nos assista também pela Rede Mundial de Computadores e leia as notas aqui divulgadas lá no portal da Rádio Cidade. Vem aí o Jornal da Cultura. Boa tarde, até amanhã. Ponto a ponto. Apoio cultural Facisa, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. O governo quer incentivar isso.